Boa noite, desejo a vocês a paz de Deus no coração e que vocês tenham uma noite abençoada e feliz. Hoje, meditando na Palavra de Deus, eu descobri que é muito bom a gente cada dia relembrar, né? Muito bom. Eu estudo a Bíblia e às vezes a gente passa um tempo sem ler algumas partes, a gente esquece. E hoje eu deparei no livro de Provérbios, no capítulo 6 e no versinho 14 em diante, que fala das pessoas que são perversas e que fala não tem cuidado com as suas palavras, ofende outras pessoas, ofendem a Deus, né? Então, e a palavra de Deus, ela é para nós a cada dia que precisa ser lida, porque nós vamos, toda vez que lemos, vamos pondo em prática em nossa vida e não vamos fazendo aquilo realmente que desagrada a Deus. Mas eu gostaria de ler para vocês aqui em Provérbios, no capítulo 6, né? E do versinho 14 em diante. Olha, no seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando os contenda. Essa pessoa perversa faz isso, né? Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. E aí vem a parte mais importante que me chamou muita atenção. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, né? Pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Essas coisas, está dizendo aqui que o Senhor abomina, né? E no verso 18 que diz: o coração que trama projetos iníquos. Hoje estava vendo na reportagem da hora do almoço que prenderam aquela pessoa que matou aquela vereadora no Rio de Janeiro. E aqui está dizendo, e ele disse, né, que eles seguiram ela para ver todos, que já estavam maquinando esse mal há tempo. Então, eles vão ter que dar conta diante de Deus se não houver um arrependimento. E eles dizem assim que o coração que trama projetos iníquos, pés que apressam para correr o mal, para o mal, fazer o mal, né? E outra coisa, testemunhas falsas, que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Nem a igreja escapa de línguas mentirosas. E a gente tem que pedir a Deus a cada dia para que Ele santifique a nossa língua, né? Santifique a nossa boca, para que ao falarmos, que falamos palavras agradáveis. Palavras que enobrece, que enriquece, né? A gente deve tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque a Bíblia diz que nós vamos dar conta das nossas palavras, né? O próprio Jesus disse para que as nossas palavras, ele falou em São Mateus capítulo 5, verso 37, que as nossas palavras sejam sim, sim e não, não, que passadiços são de procedências malignas. O próprio Jesus falou isso, né? E às vezes se nós não vigiarmos, não tomarmos cuidado, praticamos
esses atos que aborrecem a Deus. Deus abomina isso, contenda entre os irmãos, né? E muitas vezes nós ferimos irmãos, ferimos com palavras, né? Palavras tristes, amargas, ofensivas, que deixam as pessoas entristecidas. Mas nós devemos sempre lembrar que essas coisas, Deus disse que tem 6 coisas, né, que o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Essa 7 aqui, ele fala que aos olhos altivos, pessoas arrogantes, né, e a língua mentirosa. Às vezes nós, né, eu já li que Deus falando pra gente não, nem por brincadeira para nós fazermos mentira, nem por brincadeira, né? Então, lá em São Mateus, no capítulo 12, no versinho 36, diz que toda palavra frívola que sair da nossa boca, nós devemos dar conta naquele dia. As pessoas se deliciam com piadas sujas, né? Sabe, eu não assisto, por isso que eu não assisto programas humorísticos, de jeito nenhum. Primeiro porque eles usam até o nome de Deus, fazem piada com o nome de Deus. E às vezes nós damos risada, né? Sentamos em frente do programa lá na televisão e damos risada. Mas vamos tomar cuidado para nós não sermos participantes dessas maldades, né? Dessas palavras. Em Efésios 4, no versículo 29, diz assim, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra maldosa, palavra suja, né? Uma certa vez, eu fui fazer umas entregas e eu tinha que fazer uma entrega numa loja, então eu tinha que entrar lá na cozinha, na loja, e chamar as pessoas para ir lá pegar as encomendas deles. E quando eu estava ali aguardando, eles viram que eram umas 4, 5 pessoas que tinham me encomendado balas, eu fui entregar. Então, tinha uma pessoa muito querida, sabe? Muito alegre, gostava muito de mim, eu também tinha um carinho por ela, mas ela tinha esses problemas de contar piadas. E uma vez, nesse dia, ela disse assim para mim, Dona Áurea, posso contar uma piada? Eu falei, se os anjos de Deus puderem ouvir, aí você pode contar. Ela falou, ai, Deus me livre, então não vou contar não, tá louco, Deus não pode ouvir essa piada. Eu falei, então não conte, filha. Que se os anjos de Deus não puderem ouvir a piada, então é bom que você não conte, né? E a gente foi assim, na convivência, sempre eles me fazendo encomenda, eu sempre levando para eles. Um dia eles já estavam reunidos quando eu cheguei e eles estavam numa gargalhada, eu acho que deve estar contando as piadas sujas deles. E quando eu estava chegando, uma falou assim, a Dona Áurea vem vindo, toma cuidado. Então quando eu cheguei, eles pararam de contar as piadas deles, né? Então, eu agradeci a Deus por isso, porque a Bíblia fala que nós devemos ser luz. Com todas as falhas, eu não sou perfeita, irmãos, não pensam vocês que eu sou um anjo de perfeição, não, tenho meus problemas, as minhas lutas, e eu luto a cada dia, é matar um leão por dia, cada dia para pedir força para Deus, Senhor, me dá força para vencer nesse dia. E eu falo, me ajuda, me ensina a andar pelo caminho da santidade. Tem que vigiar, né? Então, é uma luta constante. É uma luta constante, né? E o próprio Jesus disse que os mentirosos são filhos do diabo. Palavra dura, né, irmãos? Palavras duras. Mas ele disse isso. Porque isso é a coisa que aborrece.
que os mentirosos são filhos do diabo. E eu gostaria até de ler com vocês em capítulo 8 de São João, quando Jesus falou essas coisas. No capítulo 8 de São João. Porque é muito bom nós examinarmos a Bíblia Sagrada, examinarmos a Palavra de Deus, porque assim nós vamos aprendendo a cada dia. E a cada dia que nós vamos descobrindo coisas na Palavra de Deus, nós vamos deixando aquilo que desagrada o Senhor Deus, né? E vamos fazendo as coisas só que agrada o Senhor, né? Então aqui no capítulo 8 e no versinho 44, diz assim, Jesus falando para os fariseus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é mentiroso. Por que ele é o pai da mentira? Lá no Éden, ele foi mentiroso e falou coisa para Eva que não era verdade a respeito de Deus. E a Eva acreditou nele, entende? Então, irmãos, nós devemos tomarmos cuidado, porque o que nós lemos lá em Efésios, que Deus abomina os altivos, os que falam mentira, e que há uma contenda entre os irmãos. Mas é muito triste quando essas coisas acontecem. Nunca devemos falar mal do irmão. Uma certa vez, nossa, é tanta coisa que eu vou me lembrando, eu estava estudando com uma pessoa a Bíblia Sagrada. E quando nós estudamos sobre a conduta cristã, como que o ser humano, né? Hoje em dia já está mais complicado, hoje em dia parece que não está mais se ensinando corretamente as pessoas antes delas serem batizadas. Então, eu ensinei tudo isso para ela. Ele é uma pessoa muito querida até hoje, né? E aí eu comecei a ensinar, ela falou para mim assim, olha, tem uma turminha da igreja, que ela já começou a frequentar a igreja, tudo, tem uma turminha da igreja que está me visitando. Mas tem uma mulher que eu não gosto muito dela, porque ela trabalha ela na igreja e ela faz parte da comissão da igreja, ela disse. E ela falou assim, e aí, tudo que passa lá na comissão, ela vem aqui e conta para mim. E eu não me sinto bem, ela disse. Bom, mas que sem noção essa pessoa que fazia parte de uma comissão, né? Entende? Então, os assuntos que ela tratava na comissão, ela ia lá e contava. Eu falei assim, então, eu vou na igreja, eu já fico sabendo o problema de todas as pessoas. Eu falei para ela chamava Rosa. Eu falei, Rosa, vamos fazer o seguinte. Quando ela vier falar mal de alguém aqui para você, você faz o seguinte. Você fala para ela assim, olha, vamos ajoelhar e vamos orar por essa pessoa para que Deus abençoe ela e que ela nunca mais faça essas coisas. Fala isso para ela. Vamos orar 15 minutos para que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Eu falei para ela, né? Eu achei que ela não fosse levar a sério. Eu estudava todas as terças-feiras. Quando eu cheguei na próxima terça-feira, ela foi e me disse assim para mim, a mulher veio aqui e eu fiz assim com ela. Eu falei para ela, olha, então nós vamos ajoelhar e vamos orar por essa pessoa para que Deus abençoe ela e que Deus tenha misericórdia dela e ajude ela a vencer esse mal. E ficamos ali orando, né? E ela disse, depois ela levantou, já logo ela foi embora. Ela falou assim, nunca mais ela veio aqui. Nunca mais. Mas não é uma boa, irmão? Quando alguém vem falar para nós mal de alguém, o que nós devemos fazer, irmão? Falar, vamos orar por ela? Vamos nos ajoelhar agora aqui e falar
que Deus cuida dessa pessoa. Se todos fizessem assim, não ia ter mais maldade na igreja. Não ia ter mais fofoca na igreja. Porque isso abomina. Deus abomina. Deus sente triste com as pessoas. Sabe por quê? Cada pessoa foi comprada pelo preço do sangue de Cristo. Todas as pessoas. Não tem ninguém melhor do que o outro. E se ferirmos alguém com palavras, contando, peça perdão a Deus e peça perdão à pessoa, para que o Espírito Santo faça uma obra maravilhosa na mente dessa pessoa, no coração dessa pessoa, para que ela não conte mais. Uma vez uma pessoa chegou em mim e começou a falar, não, pai, é melhor não falarmos, porque não é correto falarmos de alguém se ela não estiver presente. Se você tiver alguma coisa, então fala, mas vamos pôr ela presente aqui. Aí você vai falar, ai não, eu não tenho coragem de falar com ela. Eu falei, então não fale. Não fale. Se nós queremos viver a eternidade com Cristo, irmão, nós temos que amar nossos irmãos. Amar de tal maneira e não lamear o nome do irmão. É muito triste, sabe? Dói muito quando você fica sabendo que alguém falou de você, principalmente quando ainda não é verdade. Isso dói muito. Então nós devemos tomar cuidado. Certa vez uma pessoa veio aqui na minha casa junto com o pastor. E aí o pastor, muito gentil, uma pessoa muito querida, ele falou assim, irmã, eu vim aqui porque essa irmã aqui, ela disse que ela quer falar alguma coisa para você. Eu falei, tudo bem, pode falar. Aí ela falou assim, eu não gostei que você criticou o meu bolo. Eu falei, seu bolo? Eu falei, mas quando você fez bolo? Quando? Ela falou, eu fiz um bolo e levamos, nos reunimos no aniversário e a pessoa lá chegou em mim e falou assim, que você falou que o meu bolo não é bom. Eu falei, minha filha, mas eu nem vi teu bolo. Eu nunca comi teu bolo. Como que eu vou falar uma coisa dessa, né? Então, ela falou assim, então, eu pensei mesmo, mas que você não estava presente, como é que você... Então, filha, eu falei, não acredita nessas coisas. Jamais eu faria isso. E nós oramos naquele momento para aquela pessoa que falou isso, irmãos. Essa é a atitude. Não guardei mágoa, não guardei, mas eu fiquei com pena, sabe por quê? E Satanás usa as pessoas para nos atacar. Ele quer arrumar em contenda. E nós devemos manter firme, confiante que Deus está conosco. Porque em Apocalipse, no capítulo 21, verso 27, diz que os mentirosos ficarão de fora. Não vão herdar o reino dos céus. Pois você examine, no Apocalipse 21, verso 27, que ficarão de fora os mentirosos, e os seus nomes não serão escritos no livro da vida. Sabe, eu tenho um apreço por todas as pessoas. Gosto de todas as pessoas. E muitas vezes a gente se magoa, somos humanos, né, irmão? Quando você percebe que alguém... A gente é humano, então a gente fica triste. Mas não deixa a ira durar uma noite. Não deixa o sol se pôr. Então, geralmente, eu me prostro e eu oro por essa pessoa. Eu oro e a gente vence e Satanás fica envergonhado. Entende? Fica envergonhado. Essas eram as palavras que eu queria falar para vocês nessa noite, porque eu li, ali em Provérbios 6, do versinho 16 a 19, né? Que coisas que Deus abomina, que às vezes a gente não sabe, não é isso? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, alguma coisa, irmão, nós devemos meditar, puxa vida, eu faço isso. Aí faz uma oração, pede a Deus força do céu, para você não mais falar assim. Jesus falou, tudo que vocês quiserem que os outros vos façam
façais também a ele. Eu quero que as pessoas falem bem de mim. Eu quero que as pessoas façam coisas boas para mim. Então eu também devo fazer coisas boas para as pessoas. Vamos sempre lembrar disso. Sempre. E porque o próprio Cristo falou, com a mesma medida que vocês medirem os outros, vocês vão ser medidos. Quer dizer, com as mesmas palavras que você julgou uma pessoa, você vai ser medida, vai ser julgado. Então, pensando nisso, vamos aprender de Jesus. Somos muito amados por Deus, irmão. E Deus quer nos salvar, quer nos levar com Ele para a eternidade. Mas no céu não entra essas coisas. A fofoca não vai morar no céu. Línguas mentirosas não entrarão no céu. Para nós morarmos no céu, irmão, temos que santificar a nossa vida. Vocês sabem que a salvação, a conversão é no momento que eu me entrego a Cristo, mas a santificação é uma vida. Cada dia vai vencendo o mal, cada dia vai vencendo o pecado, até chegarmos à estatura de um varão perfeito, diz a palavra de Deus, até a volta de Cristo. Que Deus abençoe vocês. Oremos, querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Humildemente, Pai, nós estamos aqui, estudamos a Tua palavra, palavras duras que muitas vezes o Senhor diz que os mentirosos são filhos do diabo. Por isso pedimos a Ti forças do céu, Pai, que o Senhor santifique a nossa língua, santifique a nossa palavra, as nossas palavras, para que ao falarmos só podemos falar bem de nossos irmãos. E se ouvirmos alguma coisa, Pai, que não saímos espalhando as maldades por aí, mas que devemos orar e santificar-nos a nossa vida. Ensina-nos a andar, Pai, pelo caminho da santidade. Ensina-nos a fazer, Pai, cada dia a Tua vontade. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite abençoada. Eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, para que esse canal meu cresça. Gostaria muito de pregar o Evangelho através desse canal. Então eu peço para vocês, por favor, se vocês gostaram, né? Se vocês se interessam também pela salvação de outras pessoas, que vocês compartilhem, tá? Um beijo para cada um de vocês e boa noite.